tudo certo? Tudo bem com vocês? Estão confortáveis? Bom, dessa vez eu já vou começar pedindo para você compartilhar esse vídeo com seus amigos e com suas amigas. Pedir para todo mundo aí se inscrever no meu canal. Dá essa moral aí, pô, beleza? Eu nem vou pedir para você curtir o vídeo agora, porque o vídeo acabou de começar, vai que você não gosta, né? Mas já no final eu te lembro pra você dar aquela curtidinha aqui no YouTube, beleza? Seguinte, como você deve ter visto aí no título e na descrição desse vídeo, hoje a gente vai falar sobre terapia. Mas a primeira coisa que eu quero dizer pra vocês é que nesse vídeo eu não vou dizer que você tem que parar tudo e procurar uma psicóloga agora mesmo. Eu quero contar um pouco de como é esse processo pra mim e de como esse caminho tem me ajudado em inúmeras coisas na minha vida. Em 2018, eu tive meu primeiro contato com a terapia. Um antigo colega de trabalho dessa época, o Guilherme Pimentel, falava muito sobre como era esse processo de terapia para ele, e ele sempre me dizia que eu ia saber a hora certa de procurar a terapia para mim, né? Que eu iria saber em que momento eu estava realmente necessitada desse processo. Depois de algum tempo, assim, convivendo com o Gui, ouvindo esses processos todos de terapia para ele, eu percebi de fato que tinha chegado o meu momento e pedi para ele uma indicação. E fui buscar o meu primeiro encontro com a terapia. Eu escuto muita gente falar que não vai fazer terapia porque não sabe como que vai conversar com uma pessoa, falar de coisas tão íntimas com alguém que você nunca viu antes. Isso não aconteceu comigo, né? Eu tava tão cheia, eu tava tão angustiada, com tanta coisa na cabeça, que eu cheguei no primeiro encontro despejando um caminhão de informação para tentar me livrar daquilo tudo. Só de colocar para fora todas aquelas coisas sem julgamento, sem ter os seus comportamentos sendo questionados, para mim foi extremamente aliviante, assim. Eu lembro que eu saí de lá e assim que eu entrei no ônibus, eu desabei, assim, eu comecei a chorar muito. E era como se eu tivesse tirado todo aquele caminhão de informação, aquele peso das minhas costas. Aí nesse meu primeiro ciclo com a terapia, eu fiquei tendo encontros semanais durante uns 6, 7 meses. Eu fui pra lá com uma questão muito específica. E aí no final desse propósito, né, desse ciclo, eu tinha conseguido dar solução para essa questão e o meu psicólogo na época acabou me dando alta. Eu tava ali me sentindo pronta e livre para enfrentar o mundo novamente. Mas o tempo foi passando e eu fui entrando novamente numa lógica de trabalho. Eu já sabia que estava errado, que alguma coisa estava errado, mas eu não conseguia direcionar e guiar as coisas para o caminho certo, né? E foi nessa lógica de doar sempre 100% do meu tempo para o cuidado do outro que eu fui parar no hospital. No final do ano passado, rolou uma situação em que eu me vi tendo um cuidado excessivo com aquela história. Me vi tentando ser uma barreira para evitar o caos. E aí, quando meu corpo percebeu que seria impossível ser essa barreira explodiu. E aí eu me vi literalmente travada. Eu não conseguia fechar as minhas mãos, elas formigavam e eu suava muito. Eu não lembro de muita coisa, mas lembro que minha mãe mandou umas mensagens e eu consegui ser atendida numa clínica que atende moradores e moradores no Complexo do Alemão. Eu conversei muito com o médico que me atendeu, ele me receitou e depois de um tempo, sem afirmar muito, mas ele sugeriu que eu tivesse tido uma crise de ansiedade. Para mim ali foi o limite. Eu sabia que eu precisava urgentemente voltar a cuidar de mim. Naquela mesma semana eu consegui o contato de uma psicóloga preta. E hoje eu consigo afirmar com todas as letras que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu comecei os meus encontros falando muito sobre o meu trabalho, dos medos que eu tinha na época. E lembro que em um dos primeiros encontros ela me perguntou quem era a Lana para além do trabalho. Eu não soube responder, né? Eu não conseguia encontrar quem eu era. Não vinha nada na minha cabeça em que eu pudesse dizer para além da Lana do trabalho. Eu olhava para toda a minha história, para tudo que eu conseguia falar e só via a Lana e o trabalho e nada mais. Mas a minha psicóloga tem feito um trabalho tão incrível que num dos encontros mais recentes ela me fez questão de atentar para o fato de que já tinha alguns encontros de que eu não começava mais falando do meu trabalho, mas sim da minha vida pessoal, dos meus projetos, das minhas angústias que não estavam ligadas
ao que eu executava no meu dia a dia. Isso foi uma grande vitória, assim, sabe? Ela é muito sensível, ela consegue observar uns traços em mim que eu nem achava que fossem relevantes para a minha história. E isso tem ajudado muito, assim, a eu observar um pouco mais o meu comportamento. Eu não tenho nenhuma pretensão, nunca tive, nem tenho essa pretensão de ser alguém perfeita. Eu já sei que muitas das coisas que eu faço do meu jeito funcionam, mas esse não é o único jeito das coisas acontecerem. Hoje eu consigo olhar mais para o meu dia a dia e gostar do processo, né? Eu sei que é possível as coisas acontecerem de outras formas que também são boas, que também são possíveis de acontecerem, e não precisa tudo sempre ser do meu jeito, no meu tempo, como eu faria todas as coisas ao meu redor. Hoje eu sei que eu não preciso mais ser barreira do caos para ninguém. Eu sei que todo mundo pode e deve vivenciar o seu próprio caos e aprender a lidar com ele. Porque uma barreira, ela até pode aguentar por um tempo, mas se ela não for cuidada, vai chegar um momento em que ela vai estourar. Quando ela estourar, ela vai fazer um estrago muito grande e vai fazer muito mais pessoas sofrerem com aquilo. Uma das coisas legais que a minha psicóloga foi me ensinando foi aquele processo da lista, né? De escrever as coisas que eu gosto de fazer, das coisas que me dão respiro no dia a dia, né? Hoje a lista existe, às vezes eu incluo novos hábitos, às vezes eu tiro uns que já não estão me contemplando tanto enquanto respiro, mas ela existe. E ela me ajuda muito naquele processo de conseguir equilibrar a balança, né, para as coisas que são ali importantes, para o cuidado de si, para o cuidado do outro. Mas essa não é a única forma, né? Eu me dou bem desse jeito, né, de ter esse diálogo mais, esse formato mais de diálogo, de troca, de analisar os meus comportamentos. Assim funciona para mim. Mas tem muitas outras formas de fazer terapia. E aí eu queria saber de vocês, se vocês fazem terapia, que formato de terapia funciona para vocês. E se não faz, por que não faz? Se já pensou em fazer, mas ainda não procurou. Existem muitas formas da gente se cuidar, né? Existem muitas maneiras da gente valorizar esse cuidado de si, e todas elas são extremamente importantes e necessárias. E vamos juntas e juntas fazer uma experiência? Eu fui questionada no que eu realmente era boa, para além dessa coisa de planejar e organizar as coisas. E aí eu queria que vocês me contassem aqui nos comentários também no que vocês são bons e no que vocês são boas, para além do trabalho que vocês executam e que as pessoas já reconhecem em vocês. É muito, muito legal, muito importante perceber e ter a certeza de que a gente é capaz de fazer muitas coisas nessa vida. Eu começo. Além de ser muito boa organizando e planejando coisas no dia a dia do meu trabalho, eu sou muito boa em presentear pessoas. Eu acho que talvez eu poderia até abrir uma empresa de consultoria em presentes. E sou muito boa também em procurar e encontrar novos restaurantes incríveis nesses aplicativos de comidas. Esse é o momento que eu adoro do meu dia a dia. E eu falei que eu iria te lembrar de curtir esse vídeo, e aí vou pedir novamente para compartilhar com seus amigos e com as suas amigas. Todo mundo tem aquele grupo da família, dos amigos, né? Então manda pra essa galera, pede pra todo mundo se inscrever aqui, acompanhar meus vídeos e aproveitar também pra me seguir lá nas outras redes sociais, onde eu compartilho outras coisas pra além desses conteúdos mais condensados aqui no YouTube. Combinado? Então combinado. Tchau!